Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Médiuns, aqui através do canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Hoje nós vamos iniciar o terceiro capítulo da primeira parte de O Livro dos Médiuns. Esse terceiro capítulo que tem o título do Método e é composto dos itens que vão de 18 até 35. Hoje, no início do estudo desse capítulo, nós estudaremos os itens 18 e 19. Do método. Que método é esse ao qual o título se refere? Como nós poderemos observar aqui no início do item 18, esse método é um método que nos leva a um certo caminho. Vamos dar uma olhadinha então no início do item 18. Kardec escreve que é muito natural e louvável que adeptos desejam fazer prosélitos para a doutrina espírita. Então, o objetivo aqui um dos objetivos, né, desse capítulo, desse terceiro capítulo que fala sobre o método, é facilitar essa tarefa aos adeptos, examinando o caminho que parece mais seguro para atingir esse objetivo, a fim de poupar esforços inúteis. Então, vejamos, né? Vamos analisar um pouquinho aqui. Então, o tema do capítulo é fazer prosélitos, seguidores, né, para a doutrina espírita? Não, não é esse o objetivo do capítulo, né? Notemos que ainda nesse primeiro parágrafo não há um pedido de Allan Kardec para que se faça seguidores, para que se consiga seguidores ou prosélitos, né, que é a palavra que ele usa aqui. Mas uma orientação aos adeptos que assim desejarem agir. Fazer prosélitos, conseguir seguidores, não é uma orientação doutrinária do Espiritismo. Aqui nós estamos observando Kardec, que é um excepcional pedagogo, atendendo a uma demanda dos adeptos da doutrina e apresentando o melhor caminho que existe para esse propósito, né? O propósito de fazer seguidores, de conseguir pessoas que sejam futuramente também adeptas da doutrina. Vamos em frente, vamos seguir mais um pouquinho no segundo parágrafo deste item 18, para a gente entender o caminho, né, que esse terceiro capítulo toma, pelo menos aqui no início, no início desse terceiro capítulo. Dissemos que o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia. Quem quiser, então, seriamente conhecer uma ciência e uma filosofia, tem que se dispor a um estudo sério. Então, veja só, a primeira condição que tem para que uma pessoa seja um adepto do Espiritismo é um estudo sério. E persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Então, o Espiritismo é algo que, para ser aprendido, demanda um esforço, demanda um tempo da pessoa para que ela possa se envolver com seus princípios, para que ela possa se envolver com o modo como acontece o aprendizado dentro da doutrina espírita, com todos os conceitos que a doutrina trata. Então vejamos, né, que aprender uma ciência e uma filosofia, de fato, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É preciso um envolvimento. E lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, lá na introdução, né, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec mostra para a gente uma certa sequência para que a gente possa aprender sobre o Espiritismo. Ele vai falar sobre continuidade, regularidade e recolhimento para os estudos da doutrina. Não apenas para os estudos da doutrina, para o estudo de qualquer coisa em nossas vidas. Continuidade, né? É isso que nós estamos fazendo aqui. Lendo o livro do começo ao fim, aprendendo com a sequência de ideias que são expostas pelo escritor, pelo codificador, no caso, aqui por Allan Kardec. Nós aprendemos uma linha lógica de raciocínio. Como pudemos observar, né, muito bem exposta já desde os primeiros 2 capítulos da obra, aqui no nosso caso, o Livro dos Médiuns. A regularidade é isso que nós fazemos. Toda semana nos encontramos para estudar o Livro dos Médiuns.
Quem quiser acelerar o processo, estuda um pouco mais do que uma vez por semana, né? Vai para um encontro em uma casa espírita que fala sobre as obras básicas, busca palestras, busca informações, leituras. Essa é a regularidade. Quanto maior for a regularidade, menor o tempo de aprendizado daquela ciência ou filosofia. Continuidade, regularidade e recolhimento. O recolhimento é o momento da reflexão, é o momento em que nós lemos, entendemos e aí a gente passa a compreender, buscando em nossas próprias mentes aquilo que nós tiramos como reflexão, como conclusões daquilo que nós estudamos, como algo que realmente toca em nossas vidas, né? Então, é preciso esse estudo sério. E depois Kardec termina esse parágrafo dizendo que o Espiritismo toca em diversas questões que interessam à humanidade, que tem imenso campo e que principalmente convém encará-lo pelas suas consequências, que é isso que a gente dizia agora, né? O recolhimento. Como é que o Espiritismo toca em minha vida? O que é que eu devo, o que é que ele traz de benefício para a minha existência, né? Quais são as consequências de eu ser espírita? Isso melhora ou não melhora a minha vida? Sabemos que melhora e melhora bastante. Terceiro parágrafo, vamos lá. Formar-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos. Então aqui a gente tem uma segunda condição, né? Ter como base a crença nos espíritos. Mas Kardec diz que essa crença não basta para fazer alguém espírita esclarecido, né? Não é porque a pessoa crê apenas em espíritos que ela é um espírita esclarecido. Assim como a crença em Deus não é suficiente para fazer de alguém um teólogo, né? Então, olha só, Kardec comparando aqui mais uma vez, né, um conhecimento superficial com um conhecimento profundo, né? Conhecimento superficial com conhecimento de um teólogo. Vejamos então de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina espírita para levar com mais segurança a convicção. Olha que interessante, né? Aqui o objetivo exposto. Portanto, o objetivo não é fazer prosélitos, não é fazer adeptos, é ensinar a doutrina. E já conseguimos aqui duas condições, né? Primeira condição, um estudo sério. Segunda condição, formar como base a crença nos espíritos. Continua o texto. Kardec pede, né? Não se espantem os adeptos com essa palavra, ensino. Não tem nada demais nessa palavra, né? Sim, vamos ensinar a doutrina espírita. Então, Kardec vai falar um pouco aqui sobre a palavra ensino. Ensina toda pessoa que procura persuadir uma outra, seja pelo processo de explicações, seja pelo de experiências. Então, qualquer pessoa pode ensinar. A gente não precisa de professores, nem de um método acadêmico dentro do Espiritismo. Não, é ensino. Esse que pode ser verbalmente realizado, esse que pode ser transmitido através das experiências. É claro que uma pessoa que é adepta, que conhece já melhor a doutrina, pode transmitir boas informações àqueles que ainda não são adeptos. E é justamente isso que Kardec está dizendo, né? Ele não quer formar uma faculdade, uma escola de espiritismo. Por isso que ele pede, não nos espantemos com a palavra ensino. Não é, o nosso objetivo não é abrir curso, dar diploma. Não, o objetivo é transmitir explicações, transmitir conhecimento, transmitir experiências, né? Persuadir o outro, no bom sentido da palavra persuadir, que é mostrar a verdade. Segue o texto. O que desejamos é que seu esforço produza frutos. E é por isso que vamos dar alguns conselhos que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Então vejam só, né? O objetivo aqui do método do capítulo, né, que tem o título do método. Aqui a gente começa a ter uma maior clareza sobre o título. O objetivo desse capítulo é servir como processo de aprendizado ou como processo de ensino. Ele serve tanto para ensinar espiritismo quanto para aprender. Então, nós que estamos aqui buscando
um maior entendimento sobre a doutrina, buscando aprofundar nossos conhecimentos, é um capítulo que nos serve e nos serve muito. É um capítulo do método, método de aprendizado e método de ensino. De novo, né? Repetindo a informação, vale sempre a pena frisar que esse capítulo é escrito por um homem, por Allan Kardec, que era um excelente pedagogo. Então, nós temos aqui informações muito boas sobre como realizar essa tarefa. E assim, então, nós terminamos o item 18. Vamos para o item 19, que traz o fechamento dessas ideias do nosso estudo de hoje. Então, Kardec começa da seguinte forma o item 19, seguindo, né, a linha de raciocínio que ele já expôs no item 18. É crença geral, as pessoas acreditam, né, que para convencer alguém basta apresentar os fatos. E então a pessoa, diante dos fatos, se convence, né? A Kardec vai dizer que a experiência nem sempre, a experiência mostra que isso nem sempre é o melhor, pois pessoas ficam diante de fatos patentes e não se convencem. A pessoa vê uma mesa girante, não se convence de que aquilo é real. A pessoa vê a nossa ciência dizendo que o nosso planeta não é plano, mas ela não se convence, nem por fatos patentes que a ciência aponta. Pessoas conviveram com Jesus e não se convenceram, nem diante de fatos patentes, nem diante de tudo aquilo que Jesus realizou, né? Então, mesmo diante de fatos patentes, algumas pessoas não se convencem daquilo que a gente está tentando transmitir. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar. Então, segue o tema, né? Segue o assunto. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui um ponto de partida. E essa frase é uma frase que surpreende a muitos espíritas, né? Allan Kardec dizendo aqui textualmente: olha, a questão dos espíritos é secundária, não é o mais importante naquilo que diz respeito ao aprendizado ou ao ensino da doutrina espírita, obviamente, né? O objeto de estudo da doutrina é o espírito. Mas olha só, no método de ensino, ele não é a primeira coisa. Ele é secundário. Que informação é essa, não? Claro que Kardec justifica na sequência do parágrafo. Vamos lá, porque a gente precisa entender muito bem isso, né? Este precisamente o erro em que caem muitos adeptos e que a miúde os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. O ponto de partida, primeiro ponto teórico, o primeiro ponto de ensino do Espiritismo é a existência da alma. E nós já vimos Allan Kardec fazer esse movimento nos capítulos anteriores que nós estudamos, derivando da existência da alma a existência do espírito e da existência da alma também a existência de Deus, em um movimento filosófico teórico, como nós colocamos agora há pouco. Kardec usou conosco esse método, com quem veio lendo o livro dos médiuns até esse momento. Se nós relembrarmos estudos anteriores, perceberemos isso. Depois Kardec vai falar depois disso, né? Então, ponto de partida para quem quer aprender e para quem quer ensinar espiritismo. É a alma, não é o espírito. Vamos seguir a linha de raciocínio, né? Como pode um materialista admitir que fora do mundo material vivam seres, estando crente de que em si próprio tudo é matéria? Esse é o materialista, né? Então, vejam que aqui Kardec vai tratar ora com o materialista e na sequência com o incrédulo. O materialista só crê na matéria. Como é que a gente vai dizer para ele que tem espíritos vivendo fora da matéria? Pô, é claro, né, que esse é um erro. Então não adianta mostrar a ele fatos, como a gente viu no parágrafo anterior. A que se deve atribuir, né, essa questão de que a pessoa, diante do fato, não admite? A primeira demonstração está aqui, ó, no parágrafo 3, quando ele fala sobre o materialista. O materialista só acredita no mundo material. Você leva ele e mostra o fato de uma mesa girante e diz para ele que é um espírito, ele vai dizer: não, não é espírito. É algo material que está fazendo essa mesa aí levitar e que tá, né, e que a gente não está percebendo. Ele não vai acreditar nos espíritos, né? Esse é o argumento de Kardec, que é um argumento muito sábio.
Como pode crer que exteriormente à sua pessoa há espíritos, quando não acredita ter um espírito em si mesmo? É impossível que a pessoa acredite, mesmo diante de fatos, né? Então será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis. Ele vai contestar todas essas provas, porque não admite o princípio. E qual é esse princípio? A alma. Então, primeira coisa que a gente já identificou aqui com Kardec, né? Um passo belíssimo. E agora a gente vai encerrar o estudo de hoje com esse terceiro e último parágrafo. Vamos lá. Todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Meus amigos, quanta informação a gente tem aqui em dois itens, né? De O Livro dos Médiuns. Vamos lembrar um pouquinho, para a gente não perder o fio da meada, né? Kardec começou apresentando essa questão de como nós podemos aprender ou ensinar a doutrina e colocou para isso duas condições. A primeira, o estudo sério. A segunda condição, a base na crença dos espíritos, mas disse que essa segunda condição tem que ser fundamentada num tipo de ensino correto, num tipo de ensino que comece da base. Essa segunda condição só aparece quando se começa não apresentando o espírito, principalmente para materialistas, né? Mas apresentando a alma, a existência da alma, ok? Então, é, a gente vai vendo aqui que para o materialista apresenta-se primeiramente a alma, dado que ele não crê na existência de espíritos, crê apenas nas coisas materiais. Então, olha só, vamos seguindo agora. O ensino metódico parte do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Então, a gente parte, pois, da matéria. Partir, pois, da matéria para com ele. Antes de tudo, fazendo que ele observe, que ele a observe, né? De convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria, que é a própria alma. Numa palavra, primeiro que o torneis espírita, cuidar de torná-lo espiritualista. Então, antes de fazer dele um espírita, nós devemos fazer dele um espiritualista. E um espiritualista é quem acredita na alma. A doutrina católica é espiritualista. A Umbanda é espiritualista. Todos os que acreditam em algum princípio fora da matéria são espiritualistas. A doutrina espírita também é espiritualista. Mas o que a configura é o seu nome de doutrina espírita, essa que tem por objeto o estudo do espírito, né, que vai ser diferenciada de outras vertentes religiosas pela sua própria natureza. Né? A doutrina espírita, Kardec insiste várias vezes aqui, ciência e filosofia, da qual decorre um sistema moral, que pode ser ali trabalhado como uma religião. Então, ela tem as suas características, assim como a Igreja Católica tem as suas, como diversas filosofias têm suas características, né? Então, ser espírita, sim, eu sou espírita e sou também espiritualista. O materialista, não sendo espiritualista, não consegue ser espírita. Então, Kardec está dizendo, né? Antes de explicar espiritismo para a pessoa, explica para ela o espiritualismo, a existência da alma, de coisas fora do mundo material, né? Mas para tal, muito outra é a ordem de fatos a que se há de recorrer. Muito especial o ensino cabível e que por isso mesmo precisa ser dado por outros processos. Falar-lhe dos espíritos, perdão, antes que seja convencido de ter uma alma, é começar por onde se deve acabar, porquanto não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. Aqui Kardec está falando sobre uma sequência de filosofia, né? Você tem premissas, frases que trazem verdades e que levam a uma conclusão óbvia. A conclusão é a existência do espírito e a premissa é a existência da alma, ok? Sigamos. Antes, pois, de tentarmos convencer um incrédulo, vejam que até agora Kardec falava sobre materialistas, agora ele fala sobre incrédulos, né? Antes de tentarmos convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos,
cumpre nos certifiquemos de sua opinião relativamente à alma. Isso é o que cumpre verifiquemos, se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria perder tempo. Eis aí a regra. É a primeira coisa que nós devemos identificar, né? Kardec escreve na sequência, né? Conclui dizendo: não dizemos que não tenha exceções, né? Mas nesse caso, porém, haverá provavelmente outra causa que o torna menos refratário. Então a gente vai ter que descobrir outras causas, caso a gente encontre pessoas refratárias que não se encaixam nesse contexto que Kardec está descrevendo para a gente, que é, sem dúvida nenhuma, a grande maioria dos casos, né? Se encaixam aqui a grande maioria dos casos de pessoas que não creem no Espiritismo ou que dizem não crer no Espiritismo. Então, identifiquemos, né, a regra e, repito, identifiquemos em nós e identifiquemos em outras pessoas o que é que está impedindo a pessoa de aceitar os princípios da doutrina espírita. Ela crê na alma, na sua individualidade, na sobrevivência dela ao corpo físico. Se ela crê, apresentar-lhe a ideia do espírito, tal qual nos ensina a doutrina, ser imortal, que passa por diversas reencarnações, criado por um Deus de suprema bondade e justiça, será muito fácil. Será muito mais fácil. É lógico apresentar-lhe o espírito dessa forma. Se a pessoa não crê na pré-existência da alma, na pré-existência não, se ela não crê na alma, se ela não crê que há algo de imaterial em si, aí este é o primeiro trabalho que nós temos que desenvolver, né? Levando a pessoa ao estudo sério, levando a pessoa à consciência de que há algo fora da matéria, aí então a gente tem um caminho aberto para conseguir fazer um adepto, ou para conseguirmos nós mesmos entender a doutrina espírita. É um belo início de capítulo, não é? Apresentado por Allan Kardec. Bem, amigos, espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado do estudo apresentado hoje, e eu agradeço mais uma vez pela paciência aqui, pela companhia nos estudos. Deixo o convite para continuarmos na próxima semana. Um abraço fraterno e os votos de muita paz a todos.